Nós vamos compartilhar nessa manhã sobre o tema o trabalho árduo da fé. E eu gostaria, por gentileza, que você abrisse sua Bíblia no Evangelho, ou melhor, perdão, nos Atos dos Apóstolos, o capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, não é Evangelho. O Atos dos Apóstolos é a execução do Evangelho por meio dos apóstolos, os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, inclusive aqui, especialmente do apóstolo Paulo e seus companheiros, discípulos, e também nos serve de ensino. Nós vamos compartilhar sobre o trabalho árduo da fé. Podemos ler? Diz assim, verso 35 em especial. 20, 35. E tudo o que fiz, mostrei a vocês, que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Vamos repetir essa última frase, eu falo e vocês repetem. Há maior felicidade em dar do que receber. Aleluia. Pode sentar, amados. Há maior felicidade em dar do que receber. Capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos mostra ou retrata a viagem de Paulo a Jerusalém, seu retorno. E há algumas situações assim muito marcantes em que Paulo vai passando no decorrer dessa viagem. E um deles muito marcante é quando ele encontra com a liderança de Éfeso. Está dos versos 17 a seguir do capítulo 20. E quando eu estava, inclusive, preparando essa mensagem, lendo também em meu tempo com o Senhor, essa semana mexeu comigo emocionalmente, porque aquele encontro com os líderes de uma das maiores igrejas daquele tempo, Paulo fez questão, inclusive, de nem ir até a cidade, ao templo, mas ele encontrou com eles em um lugar à parte, como se fosse um retiro, só com a liderança superior. E uma das palavras assim fortíssimas que ele disse a eles é: vocês nunca mais verão o meu rosto. Após ministrar a eles, ele choraram juntos. Mas Paulo disse a eles: eu fiz o meu trabalho, ensinei a vocês tudo o que precisava. Agora vocês podem fazer acontecer o reino de Deus. Parafraseando o que ele disse. Queridos, nós que somos os filhos de Deus, os discipuladores, a igreja, tanto aqueles que estão na liderança, quanto aqueles que estão sendo ministrados para liderar o nosso sonho como igreja, a nossa visão como uma igreja família, nós temos um papel, um trabalho a desempenhar, trabalho de treinamento,
do amor e cuidado que nós chamamos de discipulado. E o que nós temos que fazer é que quando virmos a ter a oportunidade de executar aquilo para o qual o Senhor Deus nos chamou, seja daquilo que você considere, porque no reino de Deus não há nada simples, não existe um trabalho simples. Tudo no mundo espiritual do reino de Deus, e aí já, né, lembra você, mundo espiritual, nós estamos trabalhando na complexidade do mundo espiritual, ou seja, de um enfrentamento totalmente diverso do que é o natural. O mundo das aparências, nós estamos no espiritual, então não há nada simples, é tudo pelo Espírito Santo, é tudo pela fé, é tudo muito forte, é tudo muito intenso. E quando passa para a nossa vida física, aí nós podemos entender isso, que nós não temos condição, uma vez que recebemos a Jesus, de nos desvencilhar do espiritual. Nós somos espirituais, repita comigo, nós somos espirituais e atuamos inteiramente no espiritual. Se você se esquecer disso, meu irmão, minha irmã, se você não estiver atento a isso, não estiver atenta a isso, você vai cometer erros, e aí o nosso adversário vai se aproveitar dos erros, irá enfraquecê-la, tornar turva a sua visão espiritual, e aí você vai achar que saindo e ficando fora da responsabilidade espiritual é melhor, é mais simples, mas não, é uma armadilha, e o seu futuro será desastroso. E olha, é bem próximo, porque o nosso adversário vem senão matar, roubar e destruir. É isso. Então nós precisamos estar atentos. A nossa vida é espiritual. E enquanto estamos no espiritual, o trabalho é árduo. É o trabalho da fé e na fé e pela fé. Entenda a expressão: da fé, na fé e pela fé. Da fé quer dizer que é do reino de Deus. O reino de Deus também é conhecido teologicamente e eclesiologicamente como pregação, como menção, como nomeação, como a fé. Você é da fé. Aleluia. Quem é da fé, levanta sua mão e diga amém. Então nós somos da fé. A nossa vida é da fé. Agora, além de ser da fé, é na fé. Não tem outra forma de viver o reino de Deus a não ser na fé. É na fé, e não é na fé qualquer, é na fé como a palavra de Deus fala, e o próprio Paulo também nos instruiu, na fé no Filho de Deus. Gálatas capítulo 2, é na fé no Filho de Deus, o qual nos amou e a si mesmo se entregou por mim. É na fé no Filho de Deus. Então, o na fé quer dizer, nós temos que estar mergulhados intensamente, vivendo como aquele, né, que nós temos em uma piscina em que entramos profundamente e ficamos lá, submersos. Eu quando vou, né, muito pouco eu vou nessas coisas, né, quando vocês gostam muito de praia, eu também gosto, ela lá, eu aqui. Mas quando eu vou, sabe o que acontece? Ou eu fico embaixo de uma sombra, né, uma sombrinha lá bem, né, ou então só vou e fico dentro da água. Eu não tenho esse negócio de ficar lá deitado na areia, correndo lá, andando pela praia fora, não. Ou é na coberturazinha ou dentro da água. Eu gosto da água. Na piscina a mesma coisa, é na água. Isso, quando eu vou. No reino de Deus nós não podemos ficar fora da água, queridos. Nós temos que ficar mergulhados. Por isso que é batismo no Espírito Santo, é mergulhados no Senhor. E mergulhados no Senhor é na fé. É na fé, com dentro. Não dá para ficar mais ou menos. Eu estava pensando eu várias vezes já dei essa analogia, pensando, né? Mas espera aí, ser mergulhado não dá para deixar nem a cabeça de fora, não pode. É completamente. Mas se eu ficar só mergulhado, eu morro. Porque mergulhado na água, eu vou morrer afogado. Mas é exatamente isso no Espírito Santo. É mergulhar no Espírito Santo, sabe para quê, queridos? Para você, para o meu eu, para morrer para si mesmo.
É preciso morrer para si mesmo. Estar mergulhado no Espírito quer dizer que nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos no governo e na dominação do Espírito. Não é o que pensamos que vale, não é o que queremos que vale, não é que valorizamos que vale, não são os nossos sonhos que serão construídos, mas é a vida de Deus na nossa vida, são os sonhos de Deus, são os projetos de Deus, é o reino de Deus, é a igreja que é a nossa vida. Qualquer filho de Deus, entre aspas, qualquer discípulo que vier um dia questionar isso e dizer: eu tenho outra possibilidade além da igreja, é porque já está morto espiritualmente, precisa de um reavivamento, de um tratamento, de um cuidado. E se não reconhecer isto, não terá a paixão que esses líderes de Éfeso e o apóstolo Paulo demonstraram aqui no capítulo 20. Eu insto a você a ler essa palavra no dia de hoje. Quando se abraçaram, pai e filhos espirituais, agora uma autoridade sendo passada, choraram. Sabe por quê? Pela menção do apóstolo Paulo: vocês nunca mais verão meu rosto. Havia ali uma passagem de guarda. Havia para eles agora, o cajado estava em suas mãos. Todo líder, queridos, todo pastor, toda liderança sonha em um momento fazer isso. E o que eu tenho feito aqui na Igreja Batista Vitória é preparado vocês, lideranças e outros que estão chegando. Deus tem me dado condição e eu quero ainda mais preparar alguns. Sabe por quê? Porque nós precisamos avançar. Neste tempo de pandemia, você pode ter certeza, o Senhor está cuidando da figueira. Está havendo muita poda. Sabe o que é poda? É quando se trabalha uma árvore para ela produzir muito fruto. Nós estamos passando por esse momento, muitos estão sendo podados, porque se deixaram emergir, se deixaram sair do mergulho no Espírito Santo. Alguns colocaram a cabeça fora da água e começaram a olhar para as coisas do mundo. O mundo os influencia, a desmotivação passou a tomar conta, e nós não podemos isso. Quando você perceber isso, no nome de Jesus, mergulhe mais profundamente no Espírito Santo, pois nós dependemos dele, precisamos dele, a nossa vida é ele. Mas se isso acontecer, que venhamos ajudar a mergulhar novamente aqueles que nós amamos. Nós não abrimos mão de ninguém, não expulsamos ninguém, não pedimos que ninguém saia, não queremos que ninguém saia. Estamos trabalhando para que todos voltem. Mas, enquanto houver essa falha que nós estamos vendo na igreja na terra hoje, alguns se afastando do trabalho árduo da fé, uma vez que o ficar em casa foi aconchegante, o ficar mais, como diz, nas cobertas é mais fácil, o se fechar é melhor do que o se dar. Vai acontecer que no momento em que ficarem somente os mergulhados, eu estou crendo, meus amados, haverá um boom, um grande estrondo, uma bomba, como um dunamis, um dinamite espiritual na igreja de Deus, pois aqueles mergulhados são os que estarão na linha de frente, e o Espírito está descendo sobre a igreja de Deus neste tempo. Aleluia. As dificuldades estão vindo, elas virão mesmo. Já se sabe, não é? Os passaportes internacionais de entrada nos lugares, os QR codes, o governo global de controle absoluto está chegando. Isso quer dizer, meus amados, que como diz a palavra de Deus, próximo está o verão, aleluia, a volta de Jesus está muito próxima. No entanto, não podemos nos esquecer do nosso papel de trabalho árduo. Paulo fala aqui a eles, e falando aos seus seguidores, estavam com ele Lucas, Timóteo, Aristarco, homens que deram seguimento
ao seu trabalho, ele diz: nós precisamos lembrar das palavras do Senhor Jesus. Nós precisamos lembrar das palavras do Senhor Jesus. Está aí no verso 35. Sabe, queridos, o papel do Filho de Deus, meu e seu, em nossa família, você como mãe, você como pai, nós precisamos lembrar para os nossos filhos, na nossa célula madre, precisamos lembrar para os nossos amigos em nosso relacionamento, nós precisamos trazer a memória aos nossos companheiros, aos nossos afinidades, aos nossos liderados, aqueles que nós amamos, as palavras de Jesus. Isso quer dizer que é preciso importar-se. Importar-se é uma virtude motivada pelo Espírito Santo. É o nosso papel. Ponto 1 da mensagem. Importar-se é uma virtude motivada pelo Espírito Santo. E Paulo estava se importando com a liderança, importando com a igreja toda de Éfeso e todos quantos estavam com ele. É preciso nos importar. Mateus capítulo 16, o verso 25, fala que o se importar, eu entendo aqui, o se importar é você dar. Como Jesus falou aqui, há maior felicidade em dar do que em receber. E olha que Jesus também fala: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Os discípulos de Jesus trouxeram essa palavra para si como o seu estilo de vida. Fantástico! Existe um livro conhecido como Os Heróis da Fé. Conta a história desde os discípulos que andaram com Jesus em sua vida de martírio, em seu estado de seu final de martírio, até os pais apostólicos, muitos deles. Aí lá nesse livro Heróis da Fé você encontra, é um livro grosso assim, a história de Pedro. Segundo a tradição da igreja, isso historicamente foi levado à crucificação. Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, aquele mesmo que chorou amargamente após negar, e ele foi levado a ser crucificado, e ele pediu: por favor, não me crucifique na forma do meu Senhor. E aí então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mas diz a tradição que ele fez como Jesus, não chorou, não reclamou, não forçou, mas cantou no momento da sua crucificação. Fantástico. Encontramos outros apóstolos como, por exemplo, aquele que foi um dos que era considerado o mais fraco, Tomé, mas ele se converteu. Assim como Jesus falou para Pedro: depois que você converter, ajuda os seus irmãos. Tomé se converteu. O chamado Dídimo, o mesmo, sabe, uma morte terrível. Ele foi escalpelado e também teve a sua pele retirada para negar Jesus. Mas em prantos ele chorava: em breve estarei junto contigo, meu Deus. Aleluia. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que por amor de mim entregar, a salvará. Uma das mulheres fantásticas da antiguidade, Blandina, a história diz que ela foi fervida no óleo quente, não morreu, saiu ilesa, colocaram na fogueira, ela não morreu. Depois de chicotearem, pisotearem, passarem com cavalos por cima, ela disse: agora podem me colocar na fogueira, porque o Senhor vai levar a minha vida. E morreu louvando ao Senhor, mas não negou Jesus. Em Hebreus 11, a palavra de Deus fala: filhos, discípulos, que a terra não era digna de sua presença, são os heróis da fé. Sabe, meus amados,
Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder por amor de mim, a salvará. Jesus falou isso. Nós estamos querendo nos preservar. Eu não estou falando aqui, como sempre digo, para sermos irresponsáveis com as pessoas. Eu estou instando e motivando você a entender uma coisa: a nossa vida é para pregar o Evangelho e Jesus crucificado e ressuscitado. Não fomos chamados para ficar enclausurados em nós mesmos, mas em todos os lugares onde passarmos, Jesus precisa ser reconhecido, vivido e compartilhado por meio da nossa existência. Nesse tempo em que a igreja está sendo provada, a igreja está sendo agora passada pelo fogo, mas é o fogo do Espírito. Quem são verdadeiramente os filhos de Deus? É a hora de saber quem são os fiéis em todo lugar. Fosse fiel no pouco, fiel nos dízimos também. Mas é tão pouquinho. Fiel, sabe de uma coisa? O Senhor vai dar a você o devido sustento. Não abra mão disso. Não negocie sua fé, pois você vive, agora vem, na fé, da fé, e você vive pela fé, pois a palavra de Deus: o justo viverá pela fé. Aleluia. Não vai faltar, no nome de Jesus, nenhum alimento na sua mesa, nem nada para você. E se faltar, se você for dizimista, vem aqui e eu te devolvo o seu dízimo, pois a palavra de Deus não falha. Pode vir. Um dia eu falei isso para uma pessoa aqui na igreja: pode vir, minha filha, se faltar na sua vida, eu te devolvo. Pastor, eu estou precisando porque faltou, eu te devolvo. A igreja, nem Deus não precisa de dinheiro, nós precisamos do Espírito Santo. E a pessoa teve uma experiência extraordinária. Você já viu algum banco ligar para alguma pessoa para dizer para ele assim: olha, nós temos um dinheiro aqui para te entregar? Alguém já recebeu uma ligação dessa? Levanta a mão aí. Hein? Mas essa pessoa recebeu. A Caixa Econômica Federal ligou para ela e disse: olha, nós temos um dinheiro aqui, seu aqui, para você vir buscar. Ela: mas eu não tinha dinheiro nenhum, nunca tive nada na Caixa Econômica. Foi lá e recebeu o dinheiro que deu para pagar as contas dela todinha, ainda sobrou dinheiro. Sabe de uma coisa, queridos? Não é? O nosso Deus é Deus do extraordinário, para ficar inequívoco que Ele não precisa de nada nosso. Somos nós é que precisamos totalmente de Deus. Quem reconhece isso, levante sua mão e diga: eu preciso totalmente de Deus. Segundo, queridos, o trabalho árduo da fé, além de importar-se que é uma virtude motivada pelo Espírito Santo, encorajamento, exortação, é nosso papel, e não é fácil, não é? Encorajar é o papel próprio de cada um de nós. Motivar, colocar para cima. Olha o que a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 3, verso 13. Um apóstolo escritor: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Olha para mim. Todos os dias, repita para você: todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Meu Deus, é nosso papel encorajar todos os dias. Você que é membro de um GEAVIT, todos os dias você deve falar com aqueles que Deus colocou de relacionamento com você, todos os dias. E não é amanhã, não é semana que vem, é hoje, agora. Agora. Sabe por quê? O pecado está endurecendo os corações. Sabe, endurecer, a palavra é cauterizar. À medida que você peca a mesma coisa, e peca a mesma coisa, e não tem exortação, você acha que é normal, e não é normal, é mortal. Não é normal, é mortal.
Se ficarmos sem a palavra de Deus um dia sequer, desfalecemos. É o mesmo que você ficar em jejum 24 horas. Você vai minguando suas forças. Não há como sobreviver espiritualmente sem tempo a sós com Deus, meu querido e minha querida. Todos os frágeis, quando nós vamos ver o que está acontecendo, é porque não estão alimentando espiritualmente. Não tem a palavra de Deus como sua vida. E olha, essa semana eu estava ministrando a uma pessoa, que ela falou para mim assim: eu não estou tendo nem forças para ler essas escrituras. Eu falei: mas você nem precisa abrir o livro, você só precisa pedir o Espírito Santo, traga à minha memória as palavras que me dão esperança. E sabe o que acontece? O Espírito Santo ministra a palavra dentro da sua mente, o que você já leu, ele traz a memória. Aí, à medida que ele trouxer a memória, sabe o que acontece? Uau! Você volta para as escrituras para comer mais, para beber mais, e vai para aqueles livros que você nunca abriu, não é? Quando a gente fala aqui na igreja, por exemplo, de Naum, alguém fica: onde está isso? Existe um livro desse? Não é nome de passarinho isso? E aí você vê Deus falando, sabe, queridos, quanto mais temos a palavra de Deus em nós, mais sede das escrituras nós temos, mais coisas novas queremos. Você pode perguntar, e alguns até perguntam: pastor, como é que acontece com você, para Deus te dar as coisas assim? Alguns acham que é fácil. Mas eu, pastor, é fácil. Não, meus irmãos, minhas irmãs, existe o trabalho árduo da fé. Mas quando nós aprendemos a comer e nos alimentamos, é prazeroso comer coisa nova, não é? Não é bom você ir num restaurante ou alguém cozinhar um prato diferente, novo para você comer, com novos ingredientes, novas coisas, é muito delicioso. Você tem dificuldade para comer quando você é bebê, que precisa colocar na sua boca. Você tem dificuldade para comer enquanto você é pequeno, que acha que aquilo não tem importância, o brincar é mais importante do que isso. Mas à medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente, além de sabermos que é preciso comermos e comermos bem, e não estou falando comer bem, não é comer muito, mas inclusive com sabedoria, e depois passamos a ser um gourmet até, olhar melhor as coisas para comer, fazer algumas coisinhas diferentes. Meus irmãos, não é preciso ter muito dinheiro para cozinhar bem, é só ter vontade de comer, vontade de fazer coisa diferente. Um dia desse eu estava olhando na internet como fazer ovo. Eu fiquei impressionado fiquei, com tanta receita. Joga lá, como fazer ovo, você vai ver. Eu pesquisei, tem mais de 50 receitas diferentes. Coisa fantástica, entendeu? Tem ovo sem clara, só gema, e aí você vai vendo aí, omelete mexido e vai embora. Cada omelete, cada panqueca. Tinha um ensinando lá que não precisava nem de sal, nem açúcar, nem nada. Que coisa, né? Para aqueles que gostam de dieta zero dessas coisas. Tudo, e é barato, né? Você consegue comprar um ovo em determinados lugares aí até por R$1. Entre aspas, barato, né? Eu acho o ovo R$1 caro, mas amém. Mas R$1 não vai faltar para nós. Quando a gente fala em jejum, imediatamente a nossa mente mexe, né? Sabe por quê? Porque a gente precisa de comer. O Espírito Santo é a mesma coisa conosco. O nosso Espírito precisa se alimentar, meus amados. Nós precisamos da palavra para sobreviver. E precisamos ministrar a palavra aos nossos irmãos todos os dias. Faça uma chamada de vídeo. Você não vai poder estar com essa pessoa, pelo menos uma vez no dia. Sabe, líderes, filhos do discipulado, você que está me ouvindo, pela rede de computadores, redes sociais aí, não perca o seu alimento espiritual para vencer a inanição e o vírus pior do que o corona, que é o pecado, que avassala, não mata só o corpo, mas mata a vida para a eternidade. Esse sim é o que nós precisamos lutar contra ele. Terceiro,
É nosso trabalho da fé, na fé e pela fé, trabalhar em prol da fé. É o nosso trabalho, é a nossa vida. Trabalhar em prol da fé, essa é a vida do discípulo, é a vida do discipulado. E quando estava preparando essa mensagem, Deus me levou a esse texto que eu quero compartilhar com você. Jesus falando, tremendo, ele disse, João 5,17, olha o que Jesus disse: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Em outra tradução diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso derruba toda e qualquer teoria diabólica, mentirosa contra o trabalho. Pois, como dizem, se o trabalho é uma punição pela queda e pelo pecado do homem na terra, como Deus trabalha e ele nunca pecou? Uma mentira diabólica. Irmãos, trabalho é saúde. Eu já vi e acompanhei muitas pessoas, inclusive uma pessoa que eu gosto muito. Essa pessoa sonhava em aposentar. Eu trabalhava sempre muito pela madrugada, ele. E se aposentou, recebeu aquela bolada, reformou a casa. Mas um dia, sabe o que aconteceu? Depois que ele voltou a dormir normalmente, está em casa, ele teve um AVC. Sabe o que é um AVC? Acidente vascular cerebral. E porque estava parado, hoje anda, se andar, se estiver andando, ele anda bem assim, devagarzinho. Não consegue levantar os braços. Não é que a gente não deva se aposentar. Você pode aposentar até de uma profissão, mas não pare de trabalhar. Eu acho fantástico o que eu aprendi com meu pai aqui. Ele vivia falando uma coisa enquanto ele estava trabalhando, trabalhava de horários, de madrugada, de noite, e isso nunca vai sair da minha mente. No dia que eu me aposentar do meu trabalho, eu vou dar todo o tempo, a minha vida, para o reino de Deus, para a igreja, para o Senhor. Não foi, pai? Aí, pastor Miguel. Vez ou outra, eu estou aqui, irmãos, nós precisamos de ajuda, se apresente. Mas tem uma pessoa, aqueles que não falta, sabe quem é? Levanta aí, pastor Miguel, sua mão. Fala assim, eu não falto. Obrigado, pode sentar. Mais de 74 anos, não falta. 75, né? Pois é, setembro. Está vendo? Vai fazer 76 em setembro. Ah, é? O pastor Miguel é 25 anos mais velho que eu. Quando eu nasci, ele tinha 25 anos. Não falta. Ontem nós estávamos aqui. Tem esse ar-condicionado que está me gelando aqui, graças a Deus, depois de muito tempo. Ficar aqui escorrendo agora, aqui eu estou sentindo até um friozinho. Oh, maravilha. O pessoal do louvor ontem aqui estava reclamando do frio, falando, reclama não, né, Samanta? Reclama não, porque vocês estavam reclamando de calor. Agora sente frio um pouquinho. É bom demais sentir frio, irmãos. Né? Sentir frio você pode colocar uma blusa, um casaco, um cachecol. Fica até elegante, né, Marcelo? No frio. Marcelo gosta de sentir frio. Ele vai lá para o alto do Pico da Bandeira e fica lá sentindo um frio terrível. Sabe, irmãos, nós precisamos trabalhar. Trabalhar é bênção. E suar a camisa em prol do reino de Deus não é só peso, não. É uma honra. E eu digo para você, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Só podem viver isso os filhos de Deus, a igreja. Só tem esse privilégio você. Só você tem esse privilégio. Você sabe por quê? Porque nada que nós deixarmos e nada do que deixarmos de fazer, ou seja, qualquer coisinha que nós fizermos, o Senhor Deus está preparando para você o que é chamado de galardão. Galardão. Isso quer dizer que no céu, mesmo que sejamos salvos, haverão, você pode ter certeza, haverá níveis de premiação.
Haverá os níveis de premiação, está na palavra. Não tem saída, tem níveis de premiação. Eu estava ministrando sobre escatologia também essa semana a uma pessoa, e chegando na conversa que ela estava muito abatida por causa de perdas. Deus me deu a graça de falar sobre isso. Quando chegarmos diante do trono branco, além de recebermos o vinde bendito de meu Pai, o Senhor Deus vai colocar em nossa cabeça uma coroa. A coroa da vida eterna. Pode ser que seja uma alegoria, o que a palavra de Deus diz. Alegoria quer dizer uma figura de linguagem acerca do que receberemos. Mas nós vamos receber de Jesus algo especial. E à medida que fomos dando, melhor, olha o que Jesus fala, a maior felicidade é dar do que receber. À medida que fomos dando, Ele está garantindo para você, haverá um retorno do nosso trabalho árduo. Haverá um retorno, e você pode crer, o Senhor Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele tem muito para dar. E se tem alguém que paga bem, é o Senhor. Paga bem. Você está recebendo oxigênio aí de graça. Sim ou não? Agora pensa você, quem teve coronavírus e quem está tendo sem ar. De graça. Nós só temos bênção quando estamos no Senhor. Para finalizar, olha o que cheguei à conclusão. Trabalhar não é punição, mas sim honradez. Os que trabalham demonstram valentia, bravura e o propósito de quem sonha em construir futuros. Há um sonho de construir futuros. Sonho de construir pessoas para a eternidade com Deus. É esse o nosso propósito como filho e como filha de Deus. A palavra dessa manhã, trabalho árduo, é para mim e para você. Uma palavra motivadora. Uma exortação espiritual ao nosso coração, sabe, queridos? Para não desanimarmos. Venha o que vier, ocorra o que ocorrer, nós vamos continuar. Tem um testemunho de um homem, um líder, um pastor, um homem de Deus tremendo, hoje está na eternidade. E você sabe com o que ele morreu? Covid-19. Está na eternidade. Partiu para o Senhor, num hospital. Mas o testemunho deste homem é o seguinte: desde o primeiro dia que ele foi socorrido no hospital com os primeiros sintomas de Covid, as pessoas que estavam à sua volta, ele começou a pregar o Evangelho. E a mensagem que ele falava era: eu nem sei se eu vou sair do hospital e voltarei para casa, mas uma coisa eu tenho certeza: eu serei recebido pelo meu Pai, meu Senhor no céu. E eu pergunto a você: e você? Eu tenho minha certeza. E você? Começou a falar com as pessoas também, coronavírus, no mesmo quarto que ele. Depois ele foi para a enfermaria, a mesma coisa. Alguns líderes que falavam com ele, diz que ele orava pelas pessoas. E ele começou a ficar sem ar, não conseguia falar, mas ele dizia a mesma coisa: eu sei para onde eu vou. E você? Diz que quando ele foi para a UTI, ele falava para os enfermeiros e para os médicos: eu não sei se eu vou sair daqui, mas eu sei para onde eu vou e quem vai me receber. E você? E partiu para o Senhor sem ar, morreu despregando o Evangelho dentro da UTI com Covid-19. Um homem de Deus fantástico. Sabe, meus irmãos, e nós?
Temos aproveitado todas as chances e oportunidades. Não tenho a minha vida por preciosa, diz o apóstolo Paulo. Eu não tenho, mas eu sei. Era o que ele estava dizendo. Eu sei quem a considera preciosa. Ele foi à cruz por mim. Derramou o seu sangue. Venceu a morte. Para que eu não morresse e tivesse vida eterna. É essa a interpretação que nós temos que ter. Que Deus multiplique essa palavra em seu coração. O Senhor considera a sua vida preciosa, pois é dele. Coloquemos de pé. Nós vamos fazer uma oração agora. Pensa, avalie. Fique de pé, queridos. Pense e avalie. Põe a mão ao altura do seu peito. O trabalho árduo da fé, meus irmãos e minhas irmãs, é a nossa vida. Repita comigo. O trabalho árduo da fé é a minha vida e vale a pena. Põe a mão no seu peito e ore ao Senhor. É um privilégio. Senhor Deus, obrigado nessa manhã por ministrar, Senhor, ao nosso coração. Por ministrarmos, Senhor, o amor. Por renovar em nós a motivação e as forças. Nos ajuda a avançar. Nos ajuda a encorajar, a motivar, a abençoar aqueles que nós amamos. Há maior felicidade, e nós acreditamos na Tua palavra e nós cremos nela, Senhor, em dar do que em receber. É muito mais feliz quem dá, é muito mais feliz quem entrega a sua vida à visão do Senhor. Nos abençoe e nos abençoe e nos ajude e nos motive e nos carregue para que cheguemos ao final da carreira e venhamos a dizer como o apóstolo Paulo: não, mas jamais mesmo neguei a visão celestial. Obrigado por falar em nossa vida, Senhor. Multiplica-nos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.